Lá no livro de Oséias, capítulo 4, no seu verso 6, será a base, para a gente estar estudando hoje. Oséias, capítulo 4, no seu versículo 6. E uma das coisas que eu aprendo nessa manhã, meus irmãos, é aquela palavra de quinta-feira. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A mentalidade de um discípulo, ela precisa desenvolver, crescer, adquirir hábitos melhores. E principalmente, meus irmãos, com horários. Um discípulo que não acerta no horário, como irmão, será um bom discípulo. Então, meus irmãos, é o que eu sempre falo com os irmãos, que vocês, trabalhando da maneira certa, vocês terão melhores resultados. E muitas pessoas, até falam assim: você está na igreja 3 anos, 4 anos, como você tem uma organização melhor do que eu que estou há 30 anos? Isso só tem uma palavra: aprender. Ou aprendeu bem, ou passou por um lugar que veio aprender bem, tá? E Jesus, ele deixou muitos exemplos falando sobre isso. Falando o quê? Foste fiel no pouco, amanhã você está pronto para coordenar bem 30, 40, 1000 homens sob o seu comando, sob a sua gestão, porque você aprendeu. Irmãos, não tem como fazer muito se não aprendeu a trabalhar com o pouco, tá, meus irmãos? Não se iluda, porque o pouco manifesta a realidade de muitas outras coisas em nossa vida. E os evangelhos estão cercados por isso. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Oséias 4:6 está falando o que lá? O meu povo, o meu povo foi destruído. Vamos aqui, vírgula. Pegou a vírgula ali, a gente já para nós já começar a receber mais a mensagem que o texto está dizendo. O meu povo foi... O meu povo foi porque lhe faltou o conhecimento. Faltou conhecimento. Coisa simples. Faltou conhecimento. Aí, ponto e vírgula fala, porque tu rejeitaste o conhecimento. Rejeição a aprender. Rejeição à sabedoria, tá? Rejeição ao conhecimento. Aí o versículo prossegue contando a narrativa. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. O eco que dá lá na frente. O eco que dá lá na frente. Então aqui nós pegamos esse versículo 6 e divide ele em dois grupos aqui, A e B. A parte A do versículo: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. É a parte A do versículo.
A parte B já fala do resultado quando o nosso povo rejeita ou deixa de aprender. O eco vai longe. Existe um ditado: o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Às vezes as pessoas não questionam das coisas que a pessoa faz. A pessoa questiona do eco com aquilo dá na vida da pessoa. Às vezes as pessoas não se questionam justamente da determinada situação, mas se questiona do eco que dá na vida da pessoa, né? Então a parte A do versículo está tratando uma área de conhecimento, né? E eu entrei aqui, coloquei o título aqui: alguns tipos de conhecimento. Se a gente está falando de conhecimento, vamos pegar um tipo aqui de conhecimento para a gente entender. Eclesiastes 9:10. Aí tu joga lá em Eclesiastes, tu vai abrindo aí no versículo, ó, Eclesiastes, no 9:10. O texto está falando de conhecimento, né? O texto está falando de conhecimento. Nessa manhã eu comecei falando sobre a seguinte questão: foste fiel no pouco, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Capítulo 9, verso 10 de Eclesiastes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ó, um tipo de conhecimento aqui simples, básico. Tudo que vier em tuas mãos, faz conforme a tua força. Capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme a tua força. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. A importância da aplicação, do conhecimento. Conhecimento básico, conhecimento simples. Conhecimento básico, conhecimento muito simples. Quando as coisas vêm na mão da pessoa para fazer, no texto está expondo falando assim: faz conforme a tua força, faz conforme a capacidade que você está recebendo, faz conforme a inteligência. Use a sua força total em fazer isso. Use a sua sabedoria total em fazer isso. Gaste a tua força em fazer o que veio a tuas mãos para fazer. Aplicando agora esse conhecimento, irmãos, se os nossos irmãos não são bem-sucedidos em chegar num horário, eles vão ser bem-sucedidos em que nessa vida? Faz essa comparação. Faz essa comparação. Faz essa comparação, meus irmãos. Faz essa aplicação. Tudo quanto te vier à mão para fazer, esforça-te. Ó. Tudo quanto, irmãos, a mentalidade bíblica é que os discípulos sejam pessoas extremamente esforçados. Extremamente, esse texto aqui está falando aqui, ó, pessoas dedicadas, pessoas esforçadas, pessoas que rompem, pessoas que fazem mais do que lhe pedem. Olha para você ver, tudo quanto vier em tua mão para fazer, faz conforme o que? A sua força. Olha para você ver, conforme a tua inteligência, conforme a tua sabedoria, conforme a tua aptidão, conforme a tua dedicação, empregar.
pessoas às vezes ouvem uma palavra como essa. Tem gente, irmãos, que é ímpio, né? Que nem ouve uma palavra como essa pela primeira vez, a pessoa começa a fazer maravilha. Porque a pessoa já é esforçada em outra área. Quando ele vem para o lado de cá, irmãos, ele trabalha 10 vezes mais, 30 vezes mais, 60 vezes mais, 40 vezes mais, 60 vezes mais. A pessoa pega essa força e aplica agora. Milhares de pessoas que não é dessa esfera do cristianismo estão trabalhando mais do que as pessoas que são de dentro do setor, da esfera do cristianismo. Sabe por quê? Mentalidade. Sabe por quê? A forma de como enxerga os textos sagrados. Oséias 4,6 fala que o meu povo não tinha mentalidade de quê? Fazer as coisas conforme veio em suas mãos. O que a nação de Israel fez? O que a nação de Israel trabalhou? Se você for buscar, irmãos, o que a nação de Israel agregou, o que a nação de Israel criou, trabalhou, dedicou, formou. Se você abre a Bíblia em Gênesis, vem o patriarca Abraão. Olha a fé daquele homem. Vem um patriarca Isaac. Olha a fé desse homem. Como esse homem era dedicado em cavar poço. Vem um patriarca Jacó. Olha como esse homem era trabalhador. Trabalhou 14 anos para casar com a esposa. Olha a mentalidade desse homem. Olha os desafios que esse homem enfrentou. Morre Jacó, ele deixa 12 tribos. A 12 tribos, Deus levanta uma pessoa chamada José. Olha a mentalidade de José. Morre José, o povo já entra em dificuldade. Porque o faraó que entrou não conhecia. Deus pega aquele sofrimento, pega aquela dor daquele povo e levanta quem? Um libertador. Em Êxodo capítulo 3, levanta Moisés. Moisés pega um povo, como? Como Moisés administra o povo? Como Moisés encontrou o povo? Em situação de cativeiro. Escravizado 430 anos. Vivendo como escravo. Um povo que não tinha profissão. Um povo que só sabia pocar pedra. Justo. Ele começa agora a liderar um povo que tinha essa mentalidade. Ele atravessa com esse povo ao deserto. Quando chega no deserto, já ficam 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. A falta de conhecimento só traz dificuldade. Oséias 4,6, o meu povo tem falta de conhecimento. 40 anos no deserto. Após a morte de Moisés, nasce quem? Um outro homem muito trabalhador. Josué. O povo vive bem com Josué ali uns 400 anos. Só que depois da morte de Josué, o que acontece? Vem um período dos juízes na Bíblia, onde Deus levanta 12 juízes. Mas os juízes eram levantados para quê? Para tirar o povo de dificuldade. O povo acostumou com a dificuldade. Costumou viver com vida com problema. Costumou viver em situação difícil. O último juiz, Samuel, o povo começa a questionar e pede para o quê? Para sair da era de juízes e agora levantar um rei. Levanta quem? Levanta Saul. Um rei levantado pela mão do homem. O reinado é bem sucedido? Não.
O reinado também não é bem sucedido. Logo em seguida, Deus levanta mais um, o rei Davi. Já uma visão levantada por uma visão de Deus. O reinado foi bem sucedido? Foi bem sucedido. Mas o povo sabia mexer com alguma coisa a não ser aquela mentalidade que veio de trás. Não sabia. O povo não tinha criado nada de novo. Morre ali Davi, entra o reinado agora de quem? De Salomão. Quando Salomão começa a reinar com muito ouro, muita prata, muita sabedoria, Salomão fala o quê? Não tem templo, não tem castelo, não tem magníficas construções, não tem obras aqui que podemos dizer que é uma obra que faz jus ao nome. O que ele faz? Uma parceria com o pessoal do Egito. Com o pessoal do Egito, traz Irão, um engenheiro. Salomão foi no meio do povo antes de fazer essa aliança e perguntou: tem algum engenheiro? Não tem engenheiro. Tem algum mestre de obra? Não tem nenhum mestre de obra. Tem alguém que sabe construir? Não tem. Tem alguém que sabe mexer com ferro? Não tem. Tem alguém que tem alguma profissão? Não tem. Temos que buscar de fora. É assim que Deus faz. Quando ele vê que não tem o conhecimento, ele tem que fazer parcerias com alheias. Ele faz essa parceria com Irão. Irão traz o quê? A engenharia, traz a visão do castelo, traz a visão de um templo físico, porque a primeira vez que se para ter um templo físico foi com Salomão, mas já tinha passado quantos anos? Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Gênesis se passam 2000 anos. 2000 anos já se passaram. Do capítulo 12 até o Novo Testamento já se passam 2000 anos. Já se passaram 4000 anos. Então, ou seja, aproximadamente entre 3.000 anos, entre 4.000 anos, que foi o primeiro templo ser erguido, né? Erguido, né? Claro que já existiam outros templos, mas dentro da nação de Israel. Ou seja, a gente já pode aprender. Oséias 4,6 fala que o povo faltou conhecimento. Eclesiastes 9,10 fala que tudo que vier às tuas mãos, faça conforme a tua força. O texto está falando para a gente o seguinte: a falta de conhecimento só dificulta a nossa vida. Provérbios, abre em Provérbios, capítulo 1. Lá em Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 5. Livro de Provérbios, capítulo 1, verso 5. Se estamos a falar de conhecimento, uma das ferramentas excepcionais do conhecimento para o sábio, ouvir é crescer em sabedoria. Uma das melhores ferramentas para o conhecimento é ouvir. O conhecimento só entra quando ouve, ou quando ativa esse dom maravilhoso. Um dom tão maravilhoso. Os seus ouvidos têm uma riqueza tão grande. Os seus ouvidos tem um dom maravilhoso, tem uma dádiva maravilhosa, que muitas das vezes é pouco usado com sabedoria. Para o sábio, ouvir é crescer. E quando a gente não é sábio, quem ouve passa a crescer também. E cresce muito. E cresce muito. Um tipo de conhecimento, um conhecimento milenar, um conhecimento que de gerações em gerações
tem passado essa sabedoria do ouvir, essa sabedoria de ouvir com o ouvido. Eu acho isso extraordinário. Vamos lá. Josué, capítulo 1, verso 8. O sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 1. Oséias 4:6. O Senhor explanou o conhecimento, falando que sem conhecimento não dá. Sem conhecimento as coisas não é possível. Parece que quando a pessoa começa a adquirir conhecimento, parece que a vida fica até mais fácil. Parece que a vida fica até mais bela, parece que o jardim floresce mais. Mas a grande verdade é que você está ouvindo o mestre da Bíblia, o mestre do conhecimento, o mestre das transformações. Um conselho Deus deu para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Josué capítulo 1. A sabedoria dos livros. A sabedoria dos livros. A sabedoria dos pergaminhos. Esse texto que a gente está lendo aqui tem mais de 4.000 anos. Olha a sabedoria dos livros. Os livros te entregam sabedoria, conhecimento. Os livros também representam a boca de Deus, tá? A Torá representa a boca de Deus. Os pergaminhos bíblicos representam a boca de Deus. E algo muito interessante, que a sua vida sofre alterações, ela muda. O conselho que deu para Josué foi: eu vou te entregar os livros, você aplica o seu entendimento, a sua meditação, ouve os livros, esforça-te dentro da tua força, e o seu caminho, o que vai acontecer com o seu caminho? O que vai acontecer com a sua mentalidade? O que vai acontecer com a sua vida? A sua vida vai mudar. A sua vida vai melhorar. A sua vida vai prosperar. E você vai se conduzir com mais sabedoria, tá? Vai conduzir mais prudentemente. Vai adquirir visão das coisas. Vai adquirir uma sabedoria de caminho. Uma sabedoria que vem sido transpassada de gerações para gerações. Lá em Provérbios 1:8, falou a sabedoria aplicada ao ouvir, a sabedoria aplicada ao livro, a sabedoria, Oséias 4:6, aplicada ao conhecimento. Olha que jorrar, olha que entendimento. O texto diz, lá em Tiago fala bem assim, algo muito lindo, que dificilmente você verá coisas, né, até mesmo que possa pelo contrário, você terá muito mais felicidade com o penhor da palavra, tá? E entenderá, meus irmãos, o poder da prosperidade. A prosperidade, ela tem várias visões.
Aqui Deus estava dando um conselho a Josué para que na trajetória do seu caminho ele pudesse prosperar. Eu observo que muitas das vezes muitas das vezes, em meio ao nosso povo, falta um prosperar de caminho. Um prosperar de se conduzir mais prudentemente. Um prosperar de aprender os conselhos de Deus. Deus dá um conselho para esse homem. Você não vê Deus dar 2, Deus dá 3, Deus dá 4. Deus só dá um conselho para esse homem. Pastor, então o restante como é que ele aprendeu? Convivendo com o homem de Deus. Ele conviveu com Moisés. Aonde Moisés estava, ele estava perto, aprendendo, ouvindo. Esse período que você está perto, né? Esse período que você está perto aprendendo, e o restante, ele vai te dar um conselho. E através desse último conselho que Deus vai te dar, tu será uma bênção. A gente tem que aprender essa metamorfose, a gente tem que aprender essa ciência, essa sabedoria. O primeiro contato de Josué foi ao lado de Moisés. Pessoas, quando Deus te ensina a você ser companheiro, quando Deus te ensina a você ser companheira, quando Deus te ensina a você ser o dom, você ter o dom da unidade, o dom da união. Por causa disso que eu falo. A Ruth e Noemi. Olha o dom que Ruth aplicou em Noemi. O dom do quê? Da união. O dom do quê? Companheirismo. A vida paga. Tá? Quando você faz algo bom, é isso que nós temos que entender. Às vezes as orações não ecoam tão forte como as nossas ações. Ela teve uma ação muito nobre de ser um instrumento de companhia. Josué teve uma ação muito nobre de ser um instrumento de companheiro, de companhia. E logo à frente, a vida pagou para ele. Como pagou para ele? Ele sendo o quê? Escolhido. Para ser o quê? Um líder. Só que ele precisava o que ainda? De ser visitado por Deus. Deus fala com ele o seguinte: vá por essa direção. O livro, a lei, medita, aprende. A experiência você já viveu com Moisés. Depois desse conselho, esse homem chegou em Jericó, Jericó caiu. Esse homem orou, o sol parou. Quando aconteciam os problemas, ele orava, resolvia e a marcha continuava. E o povo reinou 430 anos sem problema, sem dificuldade. Temos que aprender a ouvir uma palavra e prosperar o resto da vida com ela. Cuidado. Cuidado às outras direções. Cuidado com isso. Discipule com Moisés. Finalizando o discipulado, Deus vai descer. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Aprenda comigo. Anima-te, esforça, tem bom ânimo. Não te espante, porque sou contigo. Deus fecha. 2 conselhos que Deus dá para ele. Versículo 8, versículo 9. O pós-conselho. A vida desse homem é uma vida extraordinária. Irmãos, como é que a gente começa a ter vida extraordinária? Como é que a gente começa a ter uma vida de pessoa bem-sucedida? Como é que a gente começa a ter uma vida de prosperidade? Começa a ter uma vida melhor. Olha para você, vamos pegar esse homem aqui. Vamos pegar esse homem aqui que a gente pode aprender muito com ele. Esse vive um período com Moisés como discípulo.
Deus desce agora no capítulo 1. Gente, fala só uma palavra com ele. Versículo 8. Fala com ele, complementando o versículo 9. Nos passos à frente, ele já estava mandando espia. Nos passos à frente, ele já estava olhando para onde? Terra prometida. Irmão, olhe para a terra prometida. Olhe para a promessa. Meus irmãos, olhar para a promessa vai evitar muitos problemas em nossa vida. Porque Josué foi digno de viver esse período tão glorioso, de tanta prosperidade, de ser bem-sucedido em todas as obras. A gente começar a usar essa linguagem, tá, meus irmãos? Porque no cristianismo, às vezes se usa muito uma linguagem do fracasso. E a linguagem que Deus usou com esses homens aqui, ó, a linguagem que Deus usou, irmão, o homem derrubou uma muralha que cabia uma Scania em cima. Uma muralha que cabe uma Scania, minha irmã, em cima. A campanha desse homem quebrou a muralha não caiu para frente, a muralha não caiu para trás, a muralha foi chupada para baixo. O povo conquistou, entrou pela porta da frente. E quando ele derruba, e quando esse grande efeito acontece, ele ainda amaldiçoa aquela cidade ainda. Nunca mais essa cidade vai ser próspera. A gente tem que começar, meus irmãos, a trabalhar com a mesma cabeça que Deus trabalha. Se Deus trabalha com a cabeça de fazer coisa grande, vamos trabalhar com essa cabeça. Se Deus trabalha com essa evolução, vamos trabalhar com essa cabeça. E outra coisa, meus irmãos, pare de se espelhar em quem não vem. Porque você não terá a mesma sorte que eles. E o seu futuro, Deus vai te mostrar isso para você. O povo vivia com Moisés, mas Josué queria o quê? Estar ao lado de Moisés. São escolhas diferentes. São resultados diferentes, tá? Para trazer o relatório, quem é que trouxe o bom relatório? Josué e quem? Caleb. Quando chega na terra prometida, Josué era o líder, Caleb era quem? O homem da Hebron de Deus. Então, meus irmãos, a sabedoria, ela é excepcional, ela é suave. Estamos num tempo de aprender primeiro. Estamos num tempo de aprender. Primeiro Josué aprendeu ao lado dele. Depois Josué vê o sol parar. Depois Josué vê as muralhas cair. Depois Josué vê 430 anos de paz. Temos que começar a trabalhar com essa visão. Temos que começar a trabalhar até mesmo com essa sabedoria de Deus. Aqui eu vejo muita água, né? Só aqui nessa sabedoria tem mais 9 aqui para entregar, mas só aqui eu já vejo muito pão. Só aqui eu já vejo muita água. Só aqui eu já vejo o divisor de água já se abrindo. Vendo que Deus quer que nós façamos obras muito maiores ainda, né? Jesus falou que vamos fazer obras, o quê? Maiores. Precisamos enxergar com a visão de Deus, com a visão da própria palavra. Eu tenho observado a mentalidade, às vezes, do nosso povo, e tem hora que realmente eu não quero. Por quê? Porque não é uma mentalidade de Deus. Olha a mentalidade de Deus aqui. Prepara perto de Josué, recebe o meu conselho no verso 8, no verso 9, e viva o sobrenatural de Deus. Depois desses 2 conselhos que Deus deu para ele, Deus só desceu mais uma vez para dar mais um outro conselho para ele.
Porque o restante da trajetória dele foi o quê? Romper. Foi divisor de água. Foi sol parar. Foi muralha cair. Foi entrar dentro da terra prometida, viver promessa. E muitas das vezes, irmãos, antes de você viver o céu, você tem que viver a promessa. Porque não tem nenhuma pessoa que entrou no céu sem antes o céu virar uma realidade para você aqui na terra. Essa é a grande verdade. Primeira transformação é aqui, é agora. Primeira mudança que Deus faz na nossa vida é aqui na terra. Essa ideia que fala assim, não, as coisas têm que melhorar aqui. Existe uma explicação muito profunda em relação a isso. Por quê? Porque se a gente for dividir a visão aqui, a gente parar para pensar uma coisa. São vidas muito diferentes uma das outras, tá? São caminhos também muito diferentes um dos outros. Então, cada pessoa, cada vida é uma aplicação diferente, né? Eu falo sempre para vocês. Hoje é um conhecimento que está sendo entregue aqui de 9h30 a 10h30. Amanhã, esse povo vai precisar desse conhecimento. Eles não vão ter, vai faltar. É uma aplicação. Seja em todos os sentidos da vida deles. Aí, você já entra no outro ponto falando o quê? Falando sobre provações. Só que agora, se a gente começar a pensar aqui com essa cabeça, você já parou para pensar que essa provação, ou que essas provações que estamos a viver até agora, ela pode ser uma bênção para a nossa vida? Ela pode ser uma grande virada de chave para a nossa vida? Ela pode transformar o seu futuro em um futuro glorioso? Porque existe dois tipos de situação. Uma prova que a gente entra e uma prova também que a gente passa. Mas se a gente for parar para pensar bem, se a gente for parar para pensar, né, aplicar isso agora em Jesus, aplicar isso em Jó, aplicar isso em Ana, aplicar isso em Esté, aplicar isso naquela família de Marta, Lázaro e Maria, uma morte que aconteceu de forma circunstancial ali, ele provocou aquilo, ele não provocou aquilo. O texto que a irmã leu ontem no culto à noite, quem pecou para que esse homem nascesse aleijado? Jesus falou, ninguém pecou. Vamos parar para raciocinar agora e começar também a usar as circunstâncias que estão acontecendo conosco. Será que não é para nós evoluir? Ontem o irmão pregou aquela palavra da parábola do seio de Abraão e Lázaro, e eu fiquei pensando uma coisa que me chamou mais a minha atenção. O que nós fazemos com o próximo já não é o nosso céu, já não é o nosso inferno? Olha para você ver. As coisas estão muito nítidas, as coisas estão muito real. Então, muitas das vezes, né, ou seja, né, Ruth e Noemi, né, Ruth fez aquela ação com Noemi, a vida pagou ela lá na frente. Com o quê? Com o melhor de Deus, né? Ou seja,
Olha para você ver o que Ana vivenciou e olha para você ver o que Ana acolheu. Ana foi a primeira mulher a gerar um filho profeta que exercia 3 atividades: profeta, sacerdote e juiz de Deus. O único homem da Bíblia que levou as 3 glórias de Deus. Só não levou a glória de ser um rei, mas ele levou 3 glórias, as maiores glórias. Então, muitas das vezes, para você levar uma glória já é muita coisa. 2 é algo muito glorioso. 3 é algo fantástico, né? Então, muitas das vezes, a gente pode olhar para tudo isso que está nos acontecendo em nossa vida e mudar, transformar, melhorar, aprimorar. Outra coisa, aplicar tudo para mudar a nossa própria vida e não querer muito o seu instrumento que muda a vida das pessoas. Muda a nossa própria mentalidade, nosso próprio jeito de viver, porque a vida é assim. Só muda quem quer. Só muda quem quer. Não adianta a gente querer transformar as pessoas, né? Dentro das comunidades cristãs, a gente vê muitas pessoas querendo mudar o outro. Isso é o maior perigo. O investimento que você quer investir para mudar os outros, gaste investindo em você, melhorando você. Eu tenho aplicado isso. Nosso Deus, minha vida melhorou demais. Gasta muito tempo querendo mudar os outros, gasta muito tempo querendo ajudar os outros, né? E muitas das vezes a gente não pega essa mesma dedicação para ajudar a nós mesmos. A pessoa não quer crescer, não quer evoluir, isso é problema da pessoa. A vida estará aí para dar a recompensa que jus merece. Então, temos que começar a pensar assim. Jesus falou, à esquerda, à direita. Jesus também está querendo mostrar o quê? Olha, o negócio é o seguinte, eu estou com essa mentalidade, mas a outra pessoa está com outra, né? Então, meus irmãos, antes a igreja ela já pensava com outra mentalidade. Hoje nós precisamos trabalhar nós primeiro. Olha como é que Jesus era trabalhado. Olha como é que Jesus era um cara evoluído. Olha como é que Jesus tinha aquela visão esplendorosa. Olha como é que Jesus, sem ouro, sem prata, sem riqueza, transformou o mundo. Temos ouro hoje, temos prata, temos riqueza e não transformamos o mundo. O que está acontecendo conosco? Com muita simplicidade. O que está acontecendo? Isso é uma prova que a nossa sabedoria está muito pouca, está muito baixa, está muito rasa. Porque os cristãos não estão mudando o mundo? Sabedoria muito rasa. Porque os discípulos não estão mudando muito? Sabedoria muito baixa. Não pararam para aprender, não estão parando para aprender. As escolas estão vazias. Se as escolas estão vazias, mas a multidão quer o quê? Dialogar os outros. Isso é o perigo. Isso no Brasil tomou o Brasil. Está nascendo 24 horas. A pessoa está saindo do mundo, com 24 horas ele já é alguma coisa. Dentro das comunidades cristãs. Mas a sabedoria está onde? Está lá embaixo. Lá embaixo. Falando a respeito da relação e dos filhos que passam. Qual é essa diferença? Não tem muito falta de desequilíbrio. Você pode ver que a sua vida está no lugar certo, está na hora certa, está no equilíbrio certo. Tudo está acontecendo da melhor forma, da melhor situação. Algumas coisas não estão do jeito que a gente quer. Mas se for botar na balança, tá no equilíbrio. Está no equilíbrio. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes pesamos demais a balança para um lado, sua vida desequilibra todinha. Você lembra aquela palavra que eu falei lá? A palavra fluxo, lá no curso teológico? Tudo está em fluxo. Você querendo ou não querendo, o mundo está em movimento em sua volta. Ele não para, independente de qualquer coisa. Você está dormindo, está em movimento. Você está
parada agora aí, o mundo está em movimento. E entrou aquela fase lá de Heráclito, que disse o quê? Ninguém pisa no mesmo rio duas vezes. Porque tá tudo em fluxo. Tá tudo em fluxo. Tá tudo, o tempo não para. Agora, a mensagem está dizendo o seguinte: eu vou me trabalhar, eu vou me esforçar para mudar. O texto que nós lemos, o conhecimento veio à tua mão, transforme você conforme a tua força. Ou seja, a maior bênção que você pode sair por essas portas aqui, investir o máximo em auto se transformar. O cristianismo também não está olhando para isso. Isso está gerando uma geração de gente que quer transformar os outros, não quer transformar a si próprio. Tá? Isso é o maior problema. Quando eu saquei essa pegada, eu mudei de chave na hora. Você vê que